Exatamente 11 meses depois de ter comprado a minha primeira casa com 20 anos e 3 meses depois de a ter vendido com uma mais-valia líquida que rondou os 15 mil euros, fiz a escritura do meu segundo investimento. Um apartamento que comprei em conjunto com a minha namorada por 290 mil euros no centro de Lisboa e que espero nos próximos meses vender com uma receita significativa. Isto foi exatamente como o fiz e quais são os meus planos para que tudo corra pelo melhor. Se esta é a vossa primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Zoio e neste canal vão encontrar vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit, de modo que se estes são temas do vosso interesse, sintam-se perfeitamente à vontade em subscrever. A história desta aquisição começa num solarengo dia de maio deste ano, num dos meus restaurantes preferidos em Lisboa. Fiz nesse preciso dia a escritura da venda do meu primeiro investimento, tinha um cheque de 29 mil euros nas mãos, que obviamente não queria deixar no banco, e à minha frente, uma rapariga incrível que conhecia há um mês. Ela numa situação financeira bastante decente, na altura a trabalhar numa promotora imobiliária com um bom salário, e eu também não estava nada mal. Então, claro, como qualquer casal que se conhece há pouco tempo, começamos a pensar em comprar casa junto. Isto porque, do meu lado, já há uns meses que estava a pensar em viver sozinho. Inclusive, toda esta conversa começou porque eu estava com um genuíno interesse em comprar um apartamento na Infinity Tower, que é um dos projetos da empresa dela, e precisava de ajuda porque não havia muita informação disponível. Depois acabámos mesmo por perceber que, fora uma ou outra penthouse multimilionária, só havia um T0 com 50 metros quadrados, num piso baixo e que tinha uma exposição solar nada em linha com o que estava à procura. Do lado dela, estava neste regime de trabalhar em Lisboa e morar do outro lado da ponte a fazer piscinas de transporte todos os dias já há mais de um ano. Só que, entretanto, não sei se têm acompanhado, mas os preços da habitação, especialmente no centro de Lisboa, estão completamente inacessíveis. Em particular, para putos com 21 e 22 anos. Então decidimos juntar o útil ao agradável e pesquisar conjuntamente, inicialmente com a ideia de viver. Assim o fizemos, no decorrer de um processo que vou detalhar melhor daqui a pouco, até que, por fim, demos de caras com a casa que considerámos ser a perfeita para avançar. Algo que, ao contrário do meu primeiro investimento, não teve origem em nada de especial. Não foi um leilão, nem uma venda judicial, nem uma herança XPTO, nada. Encontrámo-la através de um simples anúncio numa daquelas plataformas online grandes. Trata-se de um T2, ao nível do segundo andar, com 75 metros quadrados em São Domingos de Benfica, mesmo ao lado da segunda circular. Eu hei de fazer uma tour completa eventualmente, mas por agora digo-vos que tem duas frentes, de um lado a cozinha e a sala com uma varanda, do outro os dois quartos servidos de outra varanda partilhada. No meio temos a casa de banho e um hall de circulação com um armário embutido. O prédio em si é relativamente antigo, como quase tudo na cidade, mas até tem 2 elevadores e está num estado de conservação apelativo. Por dentro, em 2019, a cozinha e a casa de banho foram remodeladas, junto de toda a componente elétrica, do gás e da canalização. Era um apartamento de uma senhora cuja família é de longe, ia voltar para o pé deles e a filha, quem usava mais a casa, já não precisava de um espaço tão grande. Foi este enquadramento que permitiu uma aquisição muito abaixo do valor de mercado e já explico também daqui a pouco como foi feita. A avaliação bancária resultou na módica quantia de 322 mil euros, que mesmo assim sinto que é muito aquém do real, escriturando-se por 290 mil euros. O mais chocante no meio disto tudo foi a quantidade abusiva de impostos pagos. Portanto, contexto. Dois miúdos com muito boas condições de trabalho dentro daquilo que é Portugal juntam-se e procuram casa. Por causa da sua vida laboral e familiar, faz sentido que se queiram estabelecer pelo concelho de Lisboa. Encontram a casa em condições mais barata que existe e para ficarem com ela precisam de pagar 15 mil euros ao Estado, completamente a fundo perdido. Ou seja, incrementarem 50% a quantia necessária para a entrada da casa. Acho, no mínimo, muito triste. Enfim, altos e baixos, mas conseguimos e vou explicar-vos detalhadamente como. Antes disso, se quiserem ter um acesso antecipado a estas aventuras, ver o que vou fazer no dia-a-dia e ajudar imenso o crescimento deste canal, aquilo que podem fazer é seguir-me no Instagram, @joaozoio_. Muito obrigado. Do início ao fim, como é que isto aconteceu efetivamente? Temos a tal conversa no restaurante e todos os dias, nos 2 meses seguintes, monitorizámos literalmente tudo o que entrava no mercado. Num primeiro momento um bocado às escuras a nível de valores, porque ainda não sabíamos qual era exatamente o nosso limite de crédito. Isto porque, apesar de ter uma noção daquela que é a minha capacidade de endividamento individual, não tinha uma ideia tão clara do quanto seria alterada por envolver mais uma pessoa. Então, como aconselho sempre a fazer, falámos com o intermediário de crédito, o Dr. Finanças, no dia 7 de junho. Nessa data ainda não existia nada em concreto, mas já tínhamos a percepção de que poderíamos provavelmente ir até aos 300 mil euros de aquisição, 270 mil euros de financiamento. Este vídeo até nem é patrocinado, mas se estão no processo de compra de casa, façam-vos um favor a vocês próprios e falem com o Dr. Finanças através do primeiro link da descrição para arranjarem as melhores condições de crédito de habitação em tempo recorde, com um atendimento
incrível. E a custo zero. Fomos então pesquisando e vimos primeiro um apartamento em Benfica num terceiro andar com terraço. Com uma visita rápida percebemos que estava caro para aquilo que era e tinha sido alvo de uma remodelação mesmo má, com os acabamentos péssimos, paredes mal pintadas, 30 por uma linha. Umas semanas depois vimos um T1 que parecia ser a última bolacha do pacote dentro de um condomínio novo em Alfragide com piscina, mas surpresa, surpresa, ao lado tinha um bairro com um ambiente péssimo. Demos uma vista de olhos também naqueles empreendimentos ao lado do estádio de Benfica, em particular o Upon Lisbon, que estava com os preços mais competitivos. Olhámos melhor para aquilo e são completos quartos de hotel com uma kitchenetezita. Depois de tantos anúncios vistos, tanta procura no terreno, tantas pessoas com quem falámos sem encontrarmos alguma coisa de jeito, a frustração já se ia fazendo sentir. Isto fez igualmente com que eu meio que adormecesse no processo de financiamento com o Dr. Finanças, só tendo enviado tudo o que era preciso 22 dias depois, no dia 29 de junho. Entre este período, houve um dia em que acordo, olho para o telemóvel e tinha uma mensagem com um link por ver da minha namorada. Cliquei nele e à primeira vista estava desmotivadíssimo, porque ao preço anunciado e com a qualidade das fotografias, achei que de certeza absoluta já estava vendida. E não é que fomos confirmar e entrou no mercado há um dia. Ligámos na segunda-feira, fomos os primeiros. Visitámos no sábado, os primeiros. Fizemos proposta no domingo, os primeiros, que foi aceito na segunda-feira, dia 27 de junho. No dia da visita percebemos que não havia grande margem de negociação, mas os números faziam todo o sentido. Dissemos que havia uma data de coisas pequenas para arranjar e baixámos 5.000 euros para um valor final de aquisição de 290.000 euros. Problema, agora há um contrato de promessa compra e venda agendado em que temos de entrar com 10% de sinal, ou seja, 29.000 euros, só que não existe aprovação bancária nenhuma. Referi há pouco que no dia 29, 2 dias depois da aceitação da proposta, enviei a documentação toda. Demorou um bocado mais porque faltava uma certidão do lado da vendedora. Uma semana certinha depois, dia 4 de julho, recebemos as propostas arranjadas pelo intermediário de crédito, que na minha experiência é completamente inédito, sobretudo tendo em consideração o nosso enquadramento financeiro face ao volume da operação pretendida. Dia 6 de julho, aprovaram o empréstimo e tínhamos tudo prontíssimo para avançar. A partir deste ponto foi o descalabro a nível de incompetência. Parece que noutra vida fizemos mal a alguém. Foi no dia do contrato de promessa comparecermos e estar cheio de erros ortográficos e de conteúdo a nível legal, depois de uma troca de 20 e-mails em que já tinha corrigido tudo. Foi no segundo momento deste contrato a data estar mal. Foi adiar-se a escritura porque não tinham a declaração de não dívida do condomínio. Foi terem pedido os direitos de preferência para o apartamento errado. Juro, nunca na minha vida experienciei tanta incompetência numa agência imobiliária e tenho pena de todos os clientes que por ali passam que não percebem nada do assunto e de certeza que são enganados. Curiosamente, ou não, é uma daquelas low cost cuja única proposta de valor é ser mais barata. Percebe-se claramente porquê. A somar a isto, tenho uma história da luta que foi com a seguradora do ramo de vida que contratei fora do banco na semana que antedia à escritura, até no próprio dia. Podia-vos contar também sobre a entidade financeira que falhou em emitir os nossos cartões e que, por consequência, não havia forma de pagarmos os impostos da conta conjunta. Mesmo depois disto tudo, ainda temos o episódio da eletricidade e do gás, em que tiveram de ser chamados 4 ou 5 vezes porque insistiam em aparecer um antes do outro. Posso contar-vos tudo sobre isto em próximos vídeos, de modo que, se for do vosso interesse, subscrevam para não perderem nada. Concluindo, muita falta de profissionalismo ao longo do caminho, mas o que é facto é que ficou feito, e bem, ainda mais se tiverem em consideração os números concretos que vou partilhar agora. Adquirimos este imóvel para habitação própria permanente por 290.000 euros, sendo que nenhum de nós tem outra residência de que seja titular, recorrendo a quase 90% de financiamento. Conseguimos apenas 258.698 euros de crédito dos 261.000 que preferiam a totalidade. Foi necessário então avançarmos com 10%, 29.000 euros, mais a diferença de 2.302 euros que não nos financiaram. De impostos pagámos 11.121,94 euros de IMT, 2.320 euros de imposto de selo sobre a aquisição, 1.552,19 euros de imposto de selo sobre o mútuo, 29 euros de imposto de selo sobre a formalização do crédito e 1,05 euro de imposto de selo sobre a emissão do cheque. Ao banco pagámos 725 euros da comissão de formalização, 291,20 euros da comissão do dossiê, 239,20 euros da comissão de avaliação, 43,05 euros da cópia certificada do contrato, 25 euros do cheque e 20 euros do depósito online do documento particular autenticado. Ao Instituto dos Registros e Notariado pagámos 225 euros para o registro da compra e 225 euros para o registro do empréstimo. Para pôr aquilo tudo bonito, ainda despendemos de mais 2.176,68 euros em mobília,
€50 em alguns arranjos que tinham de ser feitos, €49 em limpeza e €33 numa pessoa que ajudou a montar os móveis. Finalizando, €60 da inspeção do gás, por forma a ficar 100% operacional. No total, tratou-se de €19.186,31 em custos. Isto faz com que o preço real tenha ascendido para o patamar dos €309.000, do qual desembolsámos inicialmente €50.488,31. Relembro-vos, para a casa minimamente em condições mais barata que se encontrou. É chocante. Contratámos ao banco uma taxa variável, que no dia em que nos fizeram a aprovação tinha uma taxa de juros de 1,11%, resultante da soma do index ante-Euribor a 6 meses de 0,162% e do spread de 0,95%. Quando se realizou a escritura, por causa de todos os atrasos, a Euribor a 6 meses tinha subido estonteantemente, dando origem a uma taxa de juros de 1,42%. Na prática, a nossa prestação estimada passou dos €667 para os €726. A somar a isto, mensalmente devemos um seguro de vida contratado fora do banco por €26,30, um seguro do recheio obrigatório para que tivéssemos o spread bonificado por €10,92, um seguro multirriscos por €21,71 e o condomínio por €20. Resulta então num encargo mensal total de €805, dos quais €405 são puramente custo. Felizmente, apesar de todo este enquadramento que parece pesadíssimo, as perspectivas de rentabilização são muito positivas, mas isso são histórias dos próximos episódios. Antes de se irem embora, sugiro que vejam este vídeo também, que fala sobre os resultados do meu primeiro investimento com 21 anos. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal se tiver sido esse o caso, desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.